0,8 aqui fizer um trapézio, ó, né? Eu vou ter aqui, ó, aqui eu tenho a altura do primeiro trapézio, da base menor. Aqui eu tenho a altura da base maior. Então, essa base e a última base aqui, ó, a gente vai pegar ela só uma vez. A gente usa ela só uma vez. Agora, essa base do 0,8, ó, eu uso ela como base maior do primeiro trapézio aqui, ó, né? E uso ela como base do segundo trapézio também, que seria desse daqui, ó, certo? Então, como a gente usa as bases que estão mais centralizadas, a gente usa 2 vezes cada uma, porque elas fazem parte de 2 trapézios. Agora, a primeira e a última é apenas um trapézio. Então, a fórmula dele, a fórmula do trapezoide, ela é o seguinte, ó, é o valor do y do primeiro par ordenado mais o valor do y do segundo par ordenado, mais 2 vezes a soma dos intermediários, tá certo? Porque esse 0,8, ele soma nesse primeiro trapézio e soma no segundo trapézio aqui também, ó. Então, a gente coloca o H, e o que é o H? O H vai depender da distância que eu tenho. Por exemplo, nesse exercício, ele vai de 0 até 0,8, tá certo? Então, ó, o H a gente determina assim, foi determinado que ele vai ter 10, o N ele vai ser 10, nós vamos dividir em 10 trapézios, né? 10 partes. Dividindo em 10 partes, normalmente vai dar um trapézio a mais, deve dar 11, né? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou fazer 10 divisões entre os dois limites, tá certo? Então, vai dar sempre um trapézio a mais. Se eu falo N10, dá 11 trapézios. N5 dá 6 trapézios, tá certo? Só que o primeiro e o último, só uma vez. E todos os intermediários, eles são contados em 2 trapézios. Então, a gente tem que multiplicar eles por 2, né? Ó. Então, eu pego o valor do primeiro mais o valor do último, que seria isso aqui, tá vendo? Ó. Aí, o N, nós determinamos aqui, ó, não é 10, o N não é 10, então vai ser B menos A, que vai ser 0,8, que é o maior menos o menor, dividido por 10, que deu isso aqui, ó. Certo? Feito isso, faz a tabelinha, a gente tem aqui. E aí, aqui nesse valor aqui, ó, como que eu fiz? Eu fui lá no Excel, tá vendo aqui no Excel, ó, aproveitar, tá feito aqui, mas eu vou pegar aqui para vocês, ó. O que que eu fiz? O primeiro e o último, a gente sabe que eles são únicos. Agora, esses aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem que somar tudo isso e multiplicar por 2. Então, você já faz a soma aqui, ó, escreve igual a soma, né? E abre um parênteses e faz assim, ó, clica aqui e arrasta até aqui. Toma cuidado, que tem que ser do segundo até o penúltimo. E quando a gente arrasta, para pegar um a mais, vapt-vupt. Dá Enter, deu 19 ponto aí, ó, 97,03, tá certo? Então, na hora de colocar a fórmula, eu vou precisar do primeiro, do último e disso daqui, ó, tá certo? Na fórmula, a gente coloca, tá vendo, ó, 2 vezes o f de x1 mais f de x2 mais f de x3, mas o que é isso aqui, ó? Isso daqui, eu poderia fazer o seguinte, quer ver, ó? Eu poderia copiar isso daqui e fazer uma fórmula diferente. E normalmente é assim que aparece nos livros didáticos, mas os livros didáticos eles aparecem para complicar um pouquinho as coisas, né? Então, aqui, eles fariam isso aqui, ó. Ele coloca aqui assim, I igual a 2, N igual, só que esse N é minúsculo,
N igual... Ó, esse aqui seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E aqui eles colocariam assim, f de xn. Ó, fica bonitinho para dedéu a fórmula, olha que maravilha. Só que a pessoa que não sabe o que significa isso daqui, ó, fala, porra, o que é isso? Né? Esse símbolo aqui, acho que eu já comentei com vocês, esse símbolo aqui é o símbolo do somatório, certo? Ou seja, isso aqui significa uma soma, onde você vai somar todos os xn, começando pelo 2, aqui ó, inicia em 2, e o n termina em 9, tá? Então, é como se a gente fizesse isso daqui no Excel, ó. Se eu colocasse aqui, linha 0, linha 1, vendo? Cheguei na linha 10. Eu pegaria aqui do 1, ó, eu errei lá. Errar é meu sobrenome. Então, aqui, ó, iniciando no 1, porque aqui está no 0, ó. Se aqui fosse x1, então aqui, aí seria x2 aqui, ó. Então, ele vai iniciar no 1, né? E vai até o 9, ó. Eu somo do 1 até o 9. Beleza? Então, aquilo lá que é a fórmula. Mas no Excel, se a gente fosse fazer na calculadora, pessoal, a gente teria que somar isso daqui, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, colocar tudo lá, quer dizer, fica muito mais extenso e, assim, simplifica mais, né? Captaram aí? Opa, não é isso, não. Então, na nossa conta, fazendo aqui, ó, eu cheguei o 0,08, que é o H, que é a distância que tem do x0 até o x1, tá certo? Que significa a altura, né, do trapézio, vezes o primeiro, mais o último, mais 2 vezes a soma desses valores aqui, ó. A soma desses valores, que deu 19,7203. Quando a gente resolve essa operação aqui, vai dar 1,6150. Tinha dado 1,6405, certo? Então, o que modifica aí, pessoal? Ó, o que modifica na realidade, aqui na realidade, é a quantidade de... Mas isso aqui, eu calculei o erro aqui, ó. O erro truncado disso daqui, para calcular o erro, é essa formulazinha aqui, ó. Na realidade, eu fiz direto aqui. A fórmula está aqui em cima, ó. Cadê ela? Aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Tá? Só que aqui é o seguinte, isso aqui é para um intervalo, né? Isso aqui é para um intervalo, que esse erro é o do cálculo do de cima aqui, ó. Para a gente fazer esse daqui, nós fizemos 10 intervalos. Então, eu teria que fazer isso daqui vezes 10 elevado a n. Cadê? Em algum lugar eu peguei ela. Ó, mas é fácil. Deixa eu colocar a fórmula aqui para vocês. Ctrl C. Na realidade, aqui vai ser assim, ó. H e N. Tá certo? Então, a fórmula é o seguinte, vai ser o erro truncado tem que ser menor ou igual a H terceira dividido por 12 vezes N ao quadrado, né? Porque, na realidade, isso aqui seria vezes N. Nesse exercício aqui, ó, ele não entra. Aqui, ó, seria 12 vezes o N. Mas o N aqui é 1.
porque a gente usou somente um trapézio, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, como eu usei só um trapézio, né, vezes n, a gente não utiliza o n aí, porque é 1. Agora, nesse daqui, esse erro, ele não acontece num trapézio. Eu não dividi em 11 trapézios, ali 10 trapézios, que deu 11 medidas, né? Eu dividi em 10 trapézios. Como eu dividi em 10 trapézios, ele vai ter um erro no primeiro, um erro no segundo, um erro no terceiro, em todos os erros, em todos os trapézios. Então, isso daqui tudo seria elevado à terceira vezes n. Aí o n que está fora, a gente corta com o n a terceira que está aqui, ó. Então, como o n que está fora corta com o n a terceira, então vai ficar n ao quadrado. Então, a fórmula é isso daqui. Agora, aqui também tem uma coisa que vocês têm que entender, ó. Isso aqui é o máximo da segunda derivada. Bom, então eu tenho que pegar a função e fazer a derivada dela, tá certo? Aqui, ó, você vai ter que pegar esses valores aqui e fazer do 1,35 e 1. Não, esse aqui é outro exercício. Cadê? Onde nós estamos? Aqui. Tá certo? Ó, se eu substituir zero naquela função lá que a gente tem, na segunda derivada. Veja, a segunda derivada, pessoal, eu peguei isso daqui, fiz a primeira derivada, tá? Depois eu fiz essa derivada aqui, ó. Só para mostrar para vocês. É a função inicial, né? Que a gente deriva 2 vezes, né? Isso, você pega essa função aqui, ó. Eu acho que vocês entenderam, não preciso fazer não. Essa daqui é a função, tá vendo? Essa é a função. Aí, quando eu faço a primeira derivada, eu caio nisso daqui, ó. Tá? Eu vou cair nisso aqui, porque isso aqui é a primeira derivada. A gente integrou, não voltou para a função? Então, essa daqui é a primeira derivada. Se eu pegar isso daqui e derivar isso daqui, eu vou ter a segunda derivada já, tá certo? Sim. Se eu pegar isso aqui e derivar, vai ficar assim, ó, 25 menos 400x mais 3 vezes 675x quadrado, tal. Substituindo, eu vou ter esses dois valores aqui que eu coloquei, ó. O f de 0 vai dar menos 400, tá certo? E o f de 0,8 vai dar 24. Então, veja que aqui ele fala assim, ó, isso aqui é vezes o máximo da segunda derivada. O máximo da segunda derivada é em módulo. Então, aqui deu menos 400, isso aqui vai ser mais... Vai ser 400, porque é valor absoluto. Então, o maior valor que der entre os dois, tá certo? O maior valor que der entre os dois é o que você pega. Então, no caso aqui, a gente pegou o 400, certo? Então, quando eu faço isso daqui, a terceira dividido por 12 vezes o n ao quadrado e multiplico por 400, isso aqui vai dar 2,4 vezes 10 elevado a menos 8. Ou seja, o erro truncado disso daí é muito pequeno. Então, está mais do que aceito. O valor é mais do que satisfatório. Tá? Beleza? Aí, aqui, ó. Aqui eu fiz uma demonstraçãozinha da fórmula para vocês entenderem como que é, ó. Ela começa aqui, tá? Ó, a primeira divisão, né? Então, eu tenho o primeiro trapézio. Tá cortando. Oi? Rodrigo? Tá cortando a fala. Ah, Gravando. eu acho que acho que é a internet. Aí não tem como eu... Aí tem que dar um tempinho. Melhorou? Eu acho que é dele, porque pra mim tá normal. Aqui tá de boa também, professor. Então, não, o problema quando corta a fala é a internet. O meu aqui avisou também agora há pouco que está dando existe uma instabilidade na internet. Aí fala assim, caso caia, desligue o modem e liga de novo.
mas acho que firmou, porque não, viu, alguém falou alguma coisa, mas ali foi para todo mundo, né? Foi aquela voz de terror lá. Só para mostrar de novo para vocês a explicação para a fórmula. Ó, eu tenho aqui os Hs da vida, tá vendo? Então, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 trapézios, né? Então, aliás, esse daqui, ele não faz parte, não. Porque o f de x1 é o primeiro, ó. Esse H está sobrando aqui. Isso aqui, ó, é a imagem desse ponto aqui, ó. Na realidade, não tem como eu fazer isso daqui, porque está agrupado, eu não vou desagrupar tudo. Ó, eu tenho uma função, tá vendo? Ó? A função é isso aqui, ó. Então, veja, nesse trapézio aqui, ó, existe esse erro. Nesse trapézio aqui, ó, existe esse erro. Ah, professor, isso aqui é um retângulo. Todo retângulo é um trapézio. Nem todo trapézio, nenhum trapézio específico é retângulo. Mas todo retângulo é trapézio, tá? Aqui, tá vendo? Ó, também tem um erro. E aqui também tem um erro. Como eu estou analisando daqui até aqui, ó, então a fórmula vai ser o seguinte, ó. Esse H que a gente faz aqui, ó, né? Esse H é a altura do trapézio, ó. É a altura do trapézio. Ela é uniforme em todos eles, tá certo? Como que a gente faz? É o xn menos o x1 dividido por n. Tá ok? Aqui, ó. Para eu achar o H, é o xn menos o x1 dividido por n. Beleza? Muito bem. Então, aí eu vou pegar o x1, que é único, mais o xn. E depois, duas vezes, os outros, que seria o x2 mais o x3, mais o x4, mais o x5, até chegar no xn menos 1, que é o anterior, porque esse aqui e esse aqui já estão aqui na frente, ó. Certo? E aí eu tenho um exercício aqui, que é o primeiro da lista, tá? Ó, aqui começa a lista de vocês. Lista de regra dos trapézios. E, pessoal, eu vou, como eu comentei com vocês, vai ser um EDP e uma atividade de prova. Esse é o EDP de vocês, tá? Essa lista, você já tem ela, né? Ou não? Não. Acho que está lá no plano de aula, gente. Tá lá? Eu acho que sim. Vamos ver aqui. Professor, você pode mandar no WhatsApp também? Espera aí. Acho que foi postado agora de tarde. Não sei, não. Não sei, não. Se, à tarde Eu eu não... também não posso afirmar. Eu não vi, mas eu também não posso Deixa eu afirmar. ver aqui. Cálculo aqui. Não, eu acho que não está não, pessoal. Porque se tivesse, seria aqui, ó. Essa daqui, eu acho que não é. Não, não é isso aqui, não. Aqui tem só, tá vendo? A teoria de regra dos trapézios, ó. Não, então é para ser a outra, deixa eu ver. É essa aqui mesmo, ó. Então ela tá aí sim, ó. Essa listinha aqui é o EDP de vocês, tá? Assim, acabei de ver aqui. Ó. E aquele exercício que eu estou começando lá é esse primeiro aqui, ó. Tá? É esse primeiro aqui. Aí, para ficar mais fácil... Oi? Como é que ela está no portal? Porque Ela está no dia... Dia 6? 1.35, ó. Eu completei ela está no dia 6. Da semana passada. Ah, tá. Semana passada. Tá certo.
Tá certo. Tá? Então, a listinha já está lá. Beleza? Então, vamos voltar lá. Ó, eu completei aqui 1.35. Na de vocês vai estar 1.3. Aí vocês podem completar lá, tá certo? Mas esse exercício aqui eu fiz. Então, vamos lá. Ó, esse exercício aqui está aqui, ó. De integral de 1 até 1.35x. E lá no problema, ele fala que para n igual a 7. Quer ver, ó? Tá vendo, ó? Aplique a regra do trapézio para n igual a 7 e calcule isso daqui. Se o n é igual a 7, deixa eu explicar por que está 1.3 lá. Isso aqui eu invento aqui na hora que eu estou fazendo os exercícios. Então, eu coloquei n igual a 7 e coloquei 1.3 aqui, mas eu nem pensei que 1.3, nem verifiquei no momento, que 1.3 não é múltiplo de 7. Então, isso aqui ia dar uma dízima para cada um, tá? Porque você tinha que fazer 0,3, né, dividido por 7. 0,3 dividido por 7 vai dar o H. Quer ver? 0,3 dividido por 7. Ele vai dar uma dízima, 0,42,857, dá uma dízima. Então, não é um valor uniforme, então não podia ser. Por isso, eu arrumei aqui para 1.35, tá ok? Bom, então, se ele é 1.35, se está 1.35 aqui, ó, e o n é 7, aí eu coloquei a área do trapézio para a gente lembrar. Esse gráfico aqui não tem nada a ver com esse exercício, tá certo? Esse gráfico aqui não tem nada a ver com o exercício. O exercício é como se ele começasse aqui, ó. Tá? Ó, então o que eu tenho que fazer? Se o n é 7, então eu vou descobrir qual que vai ser o h. O h é o de cima menos o de baixo dividido pelo tanto que eu quero. Se eu não citar quantos intervalos eu quero, pessoal, é vocês que definem. Por exemplo, nesse exercício que nós fizemos aqui, ó, se eu colocasse, ao invés de 10, 15 intervalos, esse valor que a gente chegou aqui se aproximaria mais desse daqui, ó. Porque o que acontece? Quer ver? Vamos ver aqui nesse gráfico. Ó, dá para mostrar isso nitidamente nesse gráfico. Se eu pegar aqui, quer ver? Ó? Olha o tamanho desse erro aqui, ó. Olha o tamanho desse erro. Se eu faço isso daqui, ó, eu coloquei mais um intervalo. Só que aí, esse H aqui teria que mudar. Então, veja, esse erro aqui, ele acaba ficando menor, certo? Porque, veja que essa reta, ela não vai sair daqui e vai vir aqui, ó. Aí, se eu colocasse mais um, Opa! Se eu colocasse mais um aqui, ó. Aí, inserir, forma, resquinho. Ele vai sair daqui e vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o erro, como é que ele diminui aqui, ó. Aí o outro, ele sai daqui e vai lá em cima, ó. Olha o tamanho do erro que tinha. Olha o erro que passa a ter agora, ó. E esse daqui, ó, eu teria outro aqui no meio. Se eu coloco o outro no meio, aqui faz isso e faz isso. Então, quer dizer que quanto mais partes eu divido, né? É que nem aqui, ó. Aqui dá para ver também como que... Olha o tanto, a diferença que dá aqui. Se eu dividir em mais uma parte... Se eu dividir em mais uma parte, eu estaria dividindo aqui. Se eu divido aqui, ó, eu teria o outro... Aí seria daqui até aqui. E seria daqui até aqui, ó. Dá uma olhada. Se eu coloco
ao invés... Esse daqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Se ao invés de 4 eu faço em 8, né? Vê o quanto que mudaria isso aí tudo, tá? Então, quanto mais partes vocês fazem, quanto mais partes você divide o intervalo, menor vai ser o erro. Tá claro isso para todo mundo, pessoal? Uhum. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Certo? Bom, aqui está pronto já, mas eu vou explicar para vocês. Ó, a função é isso daqui. E a gente não tem que resolver a integral. Eu achei que o intervalo entre um e outro é 0,5, não é isso? Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Excel. Foi aqui que eu fiz ele, ó. Mas, deixa eu tirar tudo isso. Aí a gente vai ter que fazer tudo de novo, né? O intervalo, ele começa no 1, o espaço é de 0,05, né? E ele vai do 1 até o 1,35, é isso? Espera aqui, é 1,05. Aí, certo? Aqui é a função. A nossa função é raiz de x, não é isso? A nossa função lá, ela vai ser o quê? Ela vai ser raiz de x. Ei, Excel. Eu tenho que f de x é igual a raiz de x. Bom, se f de x é igual a raiz de x, cadê? O Bruno da EDP está aí ainda ou não? Tô sim, professor. Ô, Bruno, o que vai mudar no seu trabalho lá? Ó? É isso aí que você vai receber, bem parecido com isso daí. O que vai mudar no seu trabalho é que lá eu posso colocar aqui, por exemplo, do 1 até 1,8. E aqui, no caso do raiz de x, eu posso colocar x menos 1, tá certo? Então, seria Beleza, professor. que vai mudar. E aí, aqui a gente vai fazer. Então, o que vai ser isso aqui? Raiz. Vai colocar raiz de isso daqui. Nesse caso, não tem que travar nada, é só puxar. Certo? E aí, eu escolho uma célula qualquer aqui, vou colocar soma, né? E faço do segundo até esse daqui. Dou Enter, eu tenho o valor da soma aqui, ó. Nós temos 10 minutos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Fiz isso, aí eu já peguei de lá, colei para cá, tá certo? Ó, colei ela para cá. Aí é o seguinte, ó, a formulazinha vai ser o H dividido por 2. Então, ó, tá vendo? O H dividido por 2, que faz parte da fórmula, que multiplica o primeiro mais o último. Então, ele multiplica o primeiro mais o último, mais 2 vezes a soma, que é 2 vezes esse valor aqui. Ó. Fechou o parênteses e aí é só somar, só resolver isso aí na calculadora. Tranquilo? Tranquilo. Por enquanto. É isso daí. Tá vendo? Ó? Aqui eu tirei a prova. Ó. Aqui eu tirei a prova. Eu falei, vamos resolver isso daqui. Lá não está pedindo isso, né? Mas eu falei, vamos fazer por integral. Fazendo por integral, você prepara a integral, usa a regra da integral, faz, aí vai dar isso daqui, que é disso até isso, certo? Aí você vai fazer o f de 1,35 menos o f de 1 nessa função resultante aqui, ó, né?
Olha o resultado que chegou. 37,90